Olá, graça e paz, tudo bem? Olha só que desafio, falar da obra missionária do Senhor. Eu queria tratar com os amados irmãos que me ouvem, aonde quer que você esteja, algo que para mim é muito importante dentro da característica do missionário, daquela pessoa, daquela mulher, daquele homem que tem um chamado missionário. Pois bem, quero ler com vocês, rapidamente, apenas um versículo do Evangelho de João, João capítulo 21. No final do Evangelho de João, Jesus tem ali, então, uma conversa franca, direta, com o apóstolo Pedro, São Pedro, Pedrão. E essa conversa, ela fez com que Pedro, então, topasse servir a Jesus e apacentar as suas ovelhas. E Jesus, em determinado momento dessa conversa, ele disse, versículo 18, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, for velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Uma das características daquela pessoa que se dispõe a cumprir o ID do Senhor, a levar o Evangelho do Senhor, ela está relacionada com o entendimento desse versículo 18. O versículo 18, ele traz aqui a ideia de jovem e quando você envelhecer. Está mais relacionado à maturidade. E a maturidade no sentido amplo da vida, no sentido espiritual, no sentido que, uma vez que eu entreguei minha vida a Cristo, agora é Ele que governa a minha vida. Então, é preciso que você e eu pensemos que Deus precisa governar de verdade em todas as decisões que nós formos tomar. Quando eu era mais jovem, eu li um livro de Bruce Wilson, um missionário americano, que ele se tornou missionário na floresta amazônica. Necessariamente ele não entrou na mata, na floresta amazônica, pelo Brasil. Se eu não me engano, foi pela Venezuela ou pela Colômbia. Não lembro, já faz algum tempo que eu li esse livro. E o Bruce Wilson, ele se dispôs rapidamente a cumprir aquilo que Deus o comissionou. Então, com 17 anos, ele deixa a América, ele deixa os Estados Unidos para vir para a América do Sul, para pregar o Evangelho no meio dos índios. Quando eu li esse livro, me impactou muito. Eu não vou aqui contar o livro, desafio você a procurar esse livro e leia. O título do livro chama Por Esta Cruz Te Matarei. Mas foi muito inspirador para mim, como ele deixou tudo. Ele rapidamente, a vida dele tomou outra direção. E ele se dispôs a sofrer várias e várias privações. Se você for ler o livro, você vai entender o que eu estou dizendo. Simplesmente para cumprir a vontade do Senhor. Então, o Bruce, ele entendeu aquilo que Jesus falou para Pedro, Quando você era moço, você tomava as decisões para onde você queria ir. E uma vez que você adquiriu essa maturidade no meio cristão, uma maturidade divina na sua vida com Deus, você entende que Deus vai te conduzir, talvez, para onde você não queira ir. Mas mesmo assim você irá com muito desejo por cumprir aquilo que Deus o comissionou. E para isso eu queria deixar aqui algo que fosse uma reflexão para você, que também é fato que quanto ao chamado missionário, não existe uma regra. Então, quando eu li esse livro do Bruce, eu fiquei inspirado e eu imediatamente pensei, Deus me chamou, eu já tinha a convicção de chamado, eu também vou me predispor
e vou cumprir aquilo que Deus ordenou. Mas aí Deus veio e falou ao meu coração, numa ocasião em especial, num congresso de missões, que Ele ia me preparar para o chamado que Ele tinha para mim. E levou alguns anos, foram vários anos, entre ir para um seminário, me debruçar ali, aprender, conviver com outros irmãos, criar novos relacionamentos, amigos, amizades que até hoje, graças a Deus, eu tenho. E então, leva um tempo. Na maioria das vezes, não acontece como foi com o Bruce. Com 17 anos, ele deixa seus pais, ele deixa seu país e vai para um outro campo missionário, para uma outra região do globo, para falar do amor de Deus para as pessoas. Então, eu queria que você entendesse que, às vezes, esse tempo de preparo, de maturação, pode ser para alguns anos e para outros até uma década, talvez. Porque Deus, quando Ele te envia para uma missão e, às vezes, essa missão pode ser um tanto que árdua, difícil. Então, é necessário que a gente se coloque nas mãos do oleiro. E Ele vai te preparar para a obra missionária do Senhor. Essa é uma característica daquele que quer cumprir o chamado missionário. Eu e você, nós precisamos nos dispor a ser trabalhados por Deus. Ore por isso, peça a Deus para te preparar e no tempo certo Ele vai te enviar para o campo missionário que Ele assim o desejar. Deus os abençoe.